Nesse vídeo vamos ver uma variável extremamente importante se você deseja receber renda passiva. É a taxa de recebimento de dividendos, ou que a gente chama no inglês de payout, muito usado esse nome payout, mesmo na língua portuguesa. Como essa variável pode impactar os seus rendimentos de renda passiva e como interpretar esses dividendos da maneira correta usando a Tiba Invest. Aqui o link na descrição, você pode se cadastrar na Tiba Invest para avaliar esse indicador de todas as empresas americanas, europeias e brasileiras e além disso aprender sobre outros indicadores para selecionar as melhores empresas no mercado. Eu me chamo Michel Rabaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui eu ensino vocês a como selecionar as melhores empresas para receber renda passiva no longo prazo. Lembrando então que para avaliar uma empresa, para saber se ela é um bom investimento, nós usamos a ferramenta que se chama análise fundamentalista. Fundamentalista porque a gente analisa os fundamentos de uma empresa. Ela é rentável? Ela tem dívida? Ela é um bom investimento de longo prazo? E a partir desses dados a gente vai comparar ela com os concorrentes para tomar uma decisão de investimento. Esses indicadores, esses dados que a gente usa para avaliar se uma empresa é boa ou não, a gente pode separar eles em indicadores de dívida, indicadores de rentabilidade, indicadores de valorização. Esse indicador que a gente vai ver hoje, que é o payout, é um indicador muito atrelado à renda passiva de uma empresa. Cada vez que uma parte do lucro líquido de uma empresa sai para a mão dos acionistas, a gente chama isso de dividendos. E se você tem uma ação, 10 ações ou 1000 ações, você tem direito a receber esse dinheiro que sai da empresa de maneira proporcional. Ou seja, quanto mais ações você tem, mais você vai receber com essa retirada de dinheiro do caixa da empresa. Lembrando que tudo que você tem que saber é saber interpretar essas informações, os cálculos a Tiba Invest já dá totalmente pronto para você dentro da plataforma. Bom, o que são os dividendos? Como eu falei, é uma parte do lucro líquido que é retirado da empresa e que é distribuído para os acionistas. É um pagamento que você recebe por ser sócio de uma empresa. Nem todas as empresas pagam dividendos, é uma escolha da direção da empresa pagar dividendos ou não. Geralmente as empresas que pagam dividendos têm uma situação financeira estável e geralmente sobra suficientemente de lucro para que ela distribua uma parte para os acionistas e outra parte ela reinvista dentro da própria empresa. Dê uma olhada nessa imagem. Vocês têm que uma empresa ela tem uma receita, então ela vai fazer as vendas dela de um produto, de um serviço, então ela vai faturar, ela vai tirar os custos e despesas e impostos até chegar no que a gente chama de lucro líquido, que é a última linha, é o que sobrou limpo no bolso da empresa. Uma empresa pode fazer várias coisas com esse dinheiro, mas basicamente ela pode tirar uma parte desse lucro líquido para pagar os acionistas, o dono da empresa, os diretores e os acionistas menores também, e uma parte desse dinheiro ela vai deixar guardado no caixa da empresa para reinvestir no próprio negócio, desenvolver novos produtos, comprar um pequeno concorrente ou simplesmente deixar o dinheiro em caixa para uma urgência. Funciona da mesma maneira para a padaria do seu Manuel, por exemplo, onde ele é o único dono, no caso ele é o único acionista, ele é o proprietário. Quando ele tira o dinheiro do lucro da empresa no final do mês para ele mesmo, para ele pagar suas contas pessoais, e, enfim, cobrir todos os gastos da sua família, ele está tirando o dividendo da sua empresa, está tirando então um valor do lucro líquido da empresa para se pagar. Uma empresa na Bolsa de Valores ela tem milhares de sócios. Você com uma conta de investimento pode ser sócio e ter uma ação de uma empresa ou várias ações de uma empresa. Assim, cada vez que o dinheiro é retirado do caixa dessa empresa, você recebe parte desse dinheiro de maneira proporcional. Então agora olhando uma imagem com exemplos, com valores, você veja uma empresa que fez uma receita de 500 mil. Ela teve custos e despesas de 400 mil. Sobrou 100 mil então de lucro líquido no bolso dessa empresa. Ela pode distribuir, por exemplo, 40 mil para os acionistas, para os sócios, e guardar na reserva 60 mil. E é a partir dessa interpretação que a gente vai entender o que é o payout, ou essa taxa de distribuição de dividendos. O payout, então, ele é calculado dividindo os dividendos que os investidores vão receber, os acionistas, pelo lucro líquido da empresa. No exemplo que eu dei agora de pouco, a empresa ela tinha distribuído em forma de dividendos 40 mil e ela tinha feito um lucro líquido de 100 mil. 40 dividido por 100, eu chego no valor de 40%. Como interpretar esses 40%? Esses 40% significa que de todo o lucro líquido que a empresa fez nesses últimos 12 meses, 40% dessa riqueza foi distribuída para todos os acionistas e 60% foi guardado na reserva. Ou seja, o payout sempre vai ser uma porcentagem do lucro líquido que vai ser distribuída para todos os sócios.
Como que a gente pode interpretar o payout, então, essa taxa de distribuição de dividendos? Isso mostra a perenidade de uma empresa, ou seja, a capacidade dela de ficar distribuindo parte de riqueza dela durante vários anos, ou seja, uma empresa que paga renda passiva, que tem uma saúde financeira muito estável, que é o que vocês estão vendo aqui. Ela é aplicável a uma estratégia de dividendos e principalmente em empresas que têm as finanças em dia. Esse payout precisa ser controlado para que a empresa seja estável, perene e tenha as finanças em dia. Como assim? Na minha tela vocês estão vendo aqui que o payout deveria ficar entre 25% a 80%. Vários artigos financeiros mostram que uma empresa que paga menos de 25% do seu lucro líquido em forma de dividendo não são propriamente empresas de renda passiva ou empresas a dividendos, porque elas ainda distribuem pouco da riqueza dela para os acionistas. Mas empresas que pagam mais de 80%, dificilmente elas vão continuar pagando bons dividendos no longo prazo, porque sobra pouco dinheiro para ela reinvestir dentro do próprio negócio. Se ela distribui 80% da riqueza para os acionistas, sobra só 20% para reinvestir dentro do próprio negócio. Lógico que empresas imobiliárias, algumas financeiras e de distribuição de energia podem pagar mais de 80%, pagando até 90%, 95%. Essas são as exceções. Empresas industriais e a maior parte dos setores vão ser empresas que, quando pagam dividendos, pagam entre 25% e 80%, e esses seriam valores saudáveis de pagamento de dividendo para a maior parte das indústrias, salvo as exceções que eu citei agora há pouco. No site da TB Invest você pode filtrar essa taxa de distribuição de dividendos, ou seja, filtrar empresas que pagam menos de 25% ou mais de 25%. Como eu falei para vocês podem filtrar valores usando valores para baixo ou para cima como limite para selecionar as melhores empresas que respeitam os critérios que vocês desejam. Vocês podem olhar esse valor de distribuição de dividendos para não importa qual seja a empresa dos Estados Unidos, da Europa ou do Brasil, usando a TB Invest também. Se você quiser aprender a fundo fazer análise fundamentalista, ou se você quer que alguém da nossa equipe analise a sua carteira de investimento ou que te ajude a começar uma carteira de investimento com renda passiva em dólar e euro, você tem um link aqui na descrição, tanto da TB Invest quanto da consultoria online do Renda Gringa. A gente fica à sua disposição e aguarda o seu contato para começar a fazer você rentabilizar da maneira certa, sem perder tempo. Conte com a gente e a gente se vê no próximo vídeo, analisando o próximo indicador.